Sabe aquela sensação de ter um nó no estômago por causa da ansiedade? Ou sentir os ombros pesados como se estivesse carregando o mundo nas costas por causa do estresse? Então, e se isso não fosse só uma metáfora? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia bem radical de Wilhelm Reich. A ideia é a seguinte: as nossas emoções não só passam pela gente, elas ficam. Elas se instalam nos nossos músculos e criam o que ele chamou de uma couraça corporal. Beleza, então para a gente entender essa ideia a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, como é que o corpo se lembra das nossas emoções? Depois, vamos ver como essa armadura é construída, sabe? Quais são as caras que esse bloqueio pode ter? O preço que se paga por carregar essa armadura? E claro, como a gente pode começar a quebrar esses muros? Para fechar, vamos dar uma olhada no legado que o Reich deixou para nós hoje. Pois é. Essa pergunta é o ponto central de todo o trabalho do Reich. É uma pergunta que vira o jogo, né? Ela desafia a gente a olhar para a ansiedade, para questões emocionais, não como uma coisa abstrata, que está só na cabeça, mas como algo físico, algo concreto, que fica literalmente preso nos nossos músculos. Então vamos lá, começando pela base de tudo, o conceito central da teoria do Reich. Para ele, a origem de boa parte dessa tensão no corpo, dessa tal armadura, tá no que ele chamava de bloqueio sexual. E olha, para ele, isso não era só um problema psicológico não, hein? Era algo profundamente físico. É importante entender o que ele queria dizer com isso. Para Reich, esse bloqueio não era simplesmente falta de desejo. Não, era o corpo de verdade se contraindo, criando uma barreira de músculos para se proteger de impulsos, de ansiedades, daquelas coisas que em algum momento a gente aprendeu a ter medo. Ok, mas como é que essa armadura é criada? Como ela aparece? Segundo Reich, o processo começa de fora para dentro. Pensa assim, as regras da sociedade acabam virando regras para o nosso próprio corpo. E tudo isso, ele dizia, começa lá na infância. Reich argumentava que aquela curiosidade natural da criança sobre o corpo, sobre a sexualidade, muitas vezes é recebida com o quê? Com punição, com vergonha. E é exatamente aí que a gente aprende a primeira lição. É melhor reprimir, guardar. E esse processo, olha que interessante, vira um ciclo. Funciona assim. Primeiro, surge um impulso natural. Aí, esse impulso é recebido com medo, com culpa. A mente, para se proteger, inibe esse impulso, só que não para por aí. Para garantir que ele não saia, os músculos se contraem para parar fisicamente o movimento. E essa tensão constante vira um padrão, um ciclo, que vai se automatizando, sabe? No fim, uma regra social vira uma prisão dentro dos nossos próprios músculos. E o curioso é que essa armadura não é uma coisa só igual para todo mundo, não mesmo. O Reich percebeu que, dependendo da história de cada um, a gente acaba desenvolvendo estilos diferentes de armadura. Foi isso que ele chamou de estruturas de caráter. Aqui a gente consegue ver bem como esses tipos de personalidade diferentes acabam manifestando a armadura na vida sexual. Por exemplo, o tipo rígido obsessivo. Essa pessoa pode acabar transformando o sexo numa performance, sabe? Com aquele foco em fazer tudo certo. Já o fóbico tem tanto medo da intimidade que precisa que o parceiro sempre tome a iniciativa. No fundo, cada tipo desses é uma estratégia de defesa diferente que o corpo encontrou. Mas olha, carregar essa armadura o tempo todo tem um preço. E um preço bem alto. As consequências vão muito além da cama, sabe? Elas acabam impactando a pessoa como um todo. O impacto mais direto, claro, é na própria sexualidade. Isso pode aparecer de várias formas, desde uma falta total de desejo ou uma incapacidade de sentir prazer, até o extremo oposto, que é bem paradoxal, uma compulsão por sexo, mas um sexo que, no fim das contas, nunca satisfaz de verdade. Porque pensa bem, essa energia toda que foi reprimida, ela precisa ir para algum lugar, né? E aí, no campo psicológico, ela se transforma em quê? Em ansiedade crônica, aquela que não vai embora, em pensamentos rígidos, obsessivos e, claro, numa dificuldade gigantesca de criar uma conexão de verdade com outras pessoas. E, por fim, o corpo. O próprio corpo é quem paga a conta. Aquela rigidez muscular crônica vira dor nas costas, dor no pescoço, a respiração fica curta, superficial e não para por aí. Até a digestão, o sono, o sistema imunológico, tudo pode ser afetado. Basicamente, a nossa história emocional se manifestando como um problema físico. Certo. Então, se essa armadura é mental e física, fica a pergunta, como é que o Reich sugeriu que a gente desmontasse isso?
A solução dele foi uma abordagem em duas frentes, porque ele sacou uma coisa fundamental. Não adiantava tratar só a mente e esquecer do corpo ou vice-versa. Tinha que atacar os dois lados ao mesmo tempo. De um lado, a análise do caráter, que é tipo uma terapia pela fala para entender as defesas psicológicas, e do outro, a vegetoterapia para ir direto na fonte do problema, a tensão nos músculos. E olha, a vegetoterapia não é uma simples massagem, tá? É um trabalho bem mais profundo para literalmente destravar o corpo. A ideia era usar a respiração bem funda, sabe? Aquela diafragmática, incentivar os movimentos espontâneos que o corpo pede para fazer e, principalmente, abrir espaço para liberar as emoções que estavam presas ali, como choro, raiva. O objetivo final? Restaurar o fluxo de energia natural do corpo, quebrando essa armadura pedacinho por pedacinho. Beleza. Mas e hoje em dia? Qual é o lugar dessas ideias do Reich? Vamos dar uma olhada no legado que ele deixou e entender também por que o trabalho dele ainda gera tanta polêmica. Olha, é verdade que muitas das teorias que ele desenvolveu mais para o final da vida são bem controversas, mas a ideia central, a da conexão mente-corpo, isso foi revolucionário. Pensa só, muitas terapias modernas focadas em trauma, essas abordagens que olham para o corpo, tudo isso que está em alta hoje deve muito ao Reich. Ele foi o pioneiro que bateu na tecla de que, para curar a mente, a gente precisa, antes de tudo, ouvir o que o corpo tem a dizer. E acho que a mensagem mais poderosa que fica de todo esse trabalho é uma mensagem de esperança. A de que esses bloqueios, esses padrões que parecem tão profundos, tão enraizados, eles não são uma sentença, eles não são permanentes, eles podem sim ser transformados. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para pensar. E se o nosso corpo for, na verdade, um mapa? Um mapa da nossa história emocional, onde cada dorzinha, cada tensão, cada jeito de sentar ou de ficar em pé conta um capítulo da nossa vida. Fica aí a reflexão.